Olá, bom dia. Vamos ao nosso Morning Call desse dia 13 de julho de 2020. Nós somos a Allianz Sociedade Médica, onde o seu dinheiro trabalha para você. Bom lembrar que nós somos a única sociedade médica que investe na Bolsa de Valores. Então, caso você seja médico e deseje conhecer-nos, entre em contato no telefone 11 95135 6262. Lembrando que, nesse momento, a nossa carteira de 12 meses alcançou o valor de remuneração ou de lucro em 96%. Então, a cada 100 mil investidos, graças a Deus e a nossa competência, fizemos 96 mil de lucro. Vamos lá. Hoje, o Ibov Futuro segue otimismo externo e inicia o dia com ganhos. O dólar lhe sobe. O índice futuro do Ibovespa começa a primeira sessão da semana com alta de 0,45 aos 100.632 pontos às 9h25, com o dólar subindo 0,54% a 5,35. Os mercados começam a semana positiva com os números dos futuros de Wall Street esperando resultados relativamente positivos no segundo trimestre dos grandes bancos americanos. A visão dos analistas é que, mesmo com a expectativa de resultados fracos, o foco deve estar na perspectiva dos negócios em meio à reabertura de fábricas e comércios, a flexibilização das restrições de mobilidade e a proximidade de vacinas e tratamentos que mitiguem a propagação da Covid-19. No Brasil, os investidores também se preparam para a temporada de balanço das empresas brasileiras que se iniciam dia 22, com companhias como a Ibovespa, a VEG, apresentando seus números do segundo trimestre. Além disso, segue monitoramento do cenário político, que caminha com menos tensões do que no início da pandemia, e a evolução dos casos de coronavírus no país e seus impactos em relação ao retorno às medidas de quarentena. No cenário externo, a China, a economia da China está mostrando recuperação constante, mas a situação continua grave, tanto no país quanto no exterior. Isso quem diz é o ministro Li Keqiang, segundo a rádio estatal nesta segunda-feira. O governo adotar uma política fiscal proativa e política monetária prudente, disse Li, segundo a matéria. Também vai ampliar a oferta de crédito e reduzir os custos de financiamento, completou. No G20, a Câmara Internacional de Comércio, um sindicato global e grupos da sociedade civil pediram ao grupo das 20 maiores principais economias que amplie o congelamento nos pagamentos dos serviços da dívida para ajudar não apenas os mais pobres, mas também países de média renda a enfrentar a pandemia de coronavírus. A ICC, a International Trade Union Confederation e Global Citizen, grupo que busca o fim da pobreza extrema até 2030, também pediram aos ministros das finanças do G20 que se reunirão online no dia 18 de julho para adotarem medidas adicionais para aumentar a participação de credores privados. Em carta aberta a ser publicada nesta segunda-feira, os grupos disseram que mais medidas são necessárias, já que a economia global está enfrentando uma contração ainda mais profunda do que foi projetado em abril, quando o G20, o Clube de Paris de Credores, anunciou o congelamento dos pagamentos dos serviços da dívida para os 73 países mais pobres do mundo até o fim do ano. Temporada de balanços em Nova York. Os analistas do Goldman Sachs revisaram sua previsão de base para o lucro por ação em 2020 das empresas do S&P 500 para até $115, de $110 anteriormente. De acordo com a nota divulgada no final da semana, a equipe de David Kostin enfatizou que as perspectivas, em vez de números históricos, serão particularmente importantes durante a próxima temporada de balanço. Nas bolsas internacionais, o Tóquio, o índice Nikkei avançou 2,22, em Hong Kong subiu 0,17, em Xangai 1,37, o índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,10. Da mesma forma, a segunda-feira é positiva para os mercados da Europa. Por volta das 8h40, o DAX de Frankfurt somava 1,23, o FTSE de Londres 1,30, em Paris, CAC 1,49. Nova York, S&P 500 futuros era negociado em alta de 0,68, Nasdaq futuro subia 0,88. Nas commodities, a jornada de abertura da semana teve como principal característica o forte avanço dos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na Bolsa de Mercadoria na cidade de Dalian, na China,
O ativo com maior volume de operações com data de vencimento para setembro do presente calendário somou 4,8 para 829 yuanes por tonelada, o que representa ganho de 38 yuanes em relação a 791 do dia anterior. No mesmo sentido, a sessão dessa segunda foi marcada por valorização das cotações futuras dos papéis dos vergalhão de aço, que são transacionados na também Bolsa da China em Xangai. O contrato com mais liquidez e entrega para o mês de outubro desse ano somou 36 yuanes por tonelada. Já o de janeiro de 2021, segundo os negócios, avançou 42 yuanes. No caso do petróleo, o dia negativo para os preços do produto. Em Londres, o barril tipo Brent desceu 1,27, enquanto em Nova York perde 1,36. Mercado corporativo. A Vale, a mineradora Vale, informou que chegou a um acordo com as japonesas Kobe Steel e Mitsui para a criação de uma nova empresa que visa fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo carbono para o mercado global, segundo o comunicado da companhia nesta segunda-feira. O acordo não vinculante estabelece termos e condições para a criação da nova companhia, acrescentou a Vale, destacando por um período de avaliação já foi iniciado para estimar a demanda do mercado pelos produtos que seriam oferecidos antes de um acordo final sobre a nova empreitada. A Vale está comprometida em contribuir com seus clientes siderúrgicos nesse desafio de reduzir a pegada de carbono, disse a empresa no comunicado. A mineradora afirmou que entre as tecnologias a serem aplicadas pela nova empresa estaria um processo de ferro-gusa de baixo carbono, com o uso de fontes mais limpas de energia como a biomassa e o hidrogênio, desenvolvido por sua subsidiária Tecnored. A Petrobras informou nesta sexta-feira que sua subsidiária de biocombustíveis, PBio, assinou o contrato para a venda de uma participação de 8,4% na Bambuí Bioenergia a Turdos Participações pelo valor simbólico de R$1. O pagamento reduzido deve-se ao patrimônio líquido negativo da Bambuí, na qual a Turdo já detinha a participação restante de 91,6%, disse a estatal em comunicado ao mercado. O fechamento da operação foi simultâneo à assinatura do contrato de compra e venda de ações, o que possibilitou a saída imediata do capital da Bambuí. Localizada na cidade mineira de Bambuí, a empresa de bioenergia atua na produção de etanol hidratado e na cogeração de energia elétrica. A Petrobras iniciou a fase vinculante do processo de venda da totalidade de sua participação de 51% na subsidiária da Gaspetro, informou a empresa em comunicado divulgado nesta sexta-feira. Segundo o estatal, os potenciais compradores classificados para a nova etapa do desinvestimento receberão agora a carta convite com detalhes do processo, incluindo orientação para due diligence e envio de ofertas vinculantes. A Petrobras deu início ao processo para a venda da fatia na Gaspetro no final de fevereiro. A Gaspetro é uma holding com participação em diversas distribuidoras de gás que distribuiu 29 milhões de metros cúbicos diários no produto de 2019. Além da Petrobras, a empresa tem como acionista a japonesa Mitsui, com participação de 49%. Muito bem, a agenda de autoridades, o Jair Bolsonaro, presidente da República, que ainda se recupera da Covid-1, a volta a cumprir a agenda por videoconferência, se reunindo somente na parte da tarde com o ministro de Economia Paulo Guedes e em seguida com o ministro-chefe da Secretaria-Geral Jorge Antônio de Oliveira. Paulo Guedes tem a videoconferência com o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Institucionais, Steve Conago, cúpula ministerial virtual da OCDE sobre inclusão social para a América Latina e o Caribe, videoconferência com o presidente da República, reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, videoconferência com o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, videoconferência com o diretor de programa da Secretaria Especial da Fazenda, Bruno Funchal. Fazia tempo que eu não via a agenda do presidente, do secretário, do ministro. Na época dos governos petistas não havia isso. Bom, finalmente terminamos o nosso Morning Call da Allianz Sociedade Médica. Lembrando que nós somos a única sociedade médica que investe o seu capital social, o nosso próprio capital, na Bolsa de Valores. Então, se você quiser participar de nossa sociedade, segue nosso telefone 11 95 135 6262. Bom dia e até mais tarde.